Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então pegue a palavra do Senhor e abra comigo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. E nós vamos ler o que está escrito lá no versículo de número 1. Nós vamos estar dando continuidade à exposição da carta aos Coríntios. E depois de Paulo ele ter feito um tratado teológico sobre casamento, e eu creio que todos os pontos foram esclarecidos, de cristãos casados com cristãos, entre cristãos que são casados com pessoas que não são cristãs, entre solteiros e viúvos. Eu creio que ficou muito claro esse assunto. Se caso alguém tiver mais alguma dúvida acerca disso, me procura, que vai ser um prazer poder te ensinar sobre este assunto. Mas aí Paulo ele vai receber uma outra pergunta, e é esse assunto que nós vamos tratar sintetizadamente, porque eu quero abordar ali o prisma real dessa alegação que Paulo ele vai fazer. Diz aqui em 1 Coríntios 8, versículo 1, ele vai receber uma pergunta, e ele está respondendo aqui. Diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, e contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Será que você tem coragem de dizer isso? Nunca mais eu comerei carne, hein? Você que é quase um leão aí, ó, né? Será que você teria coragem de dizer? Paulo ele está falando que agora ele vai ser vegetariano. Será que é isso que Paulo ele está dizendo? Vamos entender esse assunto? Vamos? Põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, nós somos pequenos demais, ó Pai. Nós somos minúsculos. E é exposta, meu Pai, a nossa pequenez perante o Senhor, quando abrimos a Tua palavra e não conseguimos compreender a Tua vontade. E é por isso, ó Deus, que eu te peço que aqui, meu Deus, nessa manhã, o Senhor, meu Deus, aniquile a nossa falta de entendimento e derrame em nós essa porção tão abençoada da Tua Sagrada Escritura, para que ela prospere em nós
e consequentemente ela venha prosperar através de nós. Retira, meu Deus, toda soberba, toda jactância da nossa vida. Avance, meu Deus, o teu reino aqui neste lugar, e que toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Senhor, no nome santo de Jesus. Que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Eu vou tentar sintetizar esse assunto, porque recentemente nós abordamos esse tema na exposição da carta de Paulo aos Romanos, que foi feito aqui. Mas para que você que está chegando hoje, tem pouco tempo na igreja, que não entende e compreende acerca deste assunto, eu quero estar de um modo bem sintético, mas não menos velado, falando deste assunto aqui. Qual que é a pergunta que Paulo ele vai receber entre tantas que ele recebeu? Porque nós aprendemos que do capítulo 1 ao 6, Paulo ele está tratando da problemática da igreja. Problemas que tinham ali dentro, como a divisão da igreja, o partidarismo na igreja, que quase acabou com a igreja de Corinto. Ali aquele incesto que estava acontecendo ali dentro, que Paulo ele teve que ser muito rígido e expulsar os praticantes daquele pecado que não queriam mudança de dentro da casa de Deus. Mas Paulo, ele vai tratar de diversos assuntos que estavam acontecendo ali, e nessa mesma carta, muitas perguntas elas começaram a ser inquiridas a Paulo, e ele vai responder a questão do casamento. Nós gastamos aí praticamente um mês inteiro falando deste assunto, mas agora Paulo ele vai receber uma outra pergunta, que é: Paulo, o cristão, ele pode comer carne sacrificada a ídolos? Se fosse você que tivesse que responder essa pergunta, o que você diria, hein? Sim ou não? Não. Igreja, o cristão pode comer carne sacrificada a ídolos? Sim ou não? Não. É muito fácil de responder, mas é porque o nosso contexto, amados, ele é diferente. O nosso contexto de vida é completamente diferente. Para você entender de onde que saiu essa pergunta, nós temos que entender ali do contexto da cidade de Corinto. Igual, por exemplo, a cidade de Corinto era uma cidade politeísta e polidemonista. O que isso quer dizer? Da mesma forma que eles criam em muitos deuses, eles criam em muitos demônios. Eles criam e acreditavam que havia muitos deuses, muitas formas de adoração. Tinha lá, por exemplo, o templo da deusa Diana, que ficava na acrópole da cidade de Corinto. Mas agora, eles tinham esse entendimento do poder das trevas, que eles levavam também muito a sério. Só que o que acontecia? As pessoas na cidade de Corinto, elas sacrificavam aos deuses pagãos da mesma forma que Israel sacrificava geralmente a Deus. E como que funcionava? As pessoas elas vinham trazendo, não em sacrifício ali diante de Deus pelos seus pecados, isso na antiga aliança, mas eles traziam oferendas em troca de bênçãos. Eles, por exemplo, diziam: olha, eu vou entrar ali no templo e vou levar um boi para o Deus tal, para que ele me conceda o poder de gerar. Eu quero ter filhos. Então ela ia, levava um boi ali e trazia dentro do templo. E isso acontecia praticamente com todas as pessoas. Imagina só, se cada um de nós aqui trouxéssemos um boi para a igreja. Pensa bem, pensa, não um boi ali para ter que matar, mas se você trouxesse a carne do boi e falasse assim: olha, eu vim consagrar, sacrificar essa carne à deusa Azerá ou à deusa Diana. O que acontecia com essa carne? Primeiramente,
eles pegavam a melhor parte, que era a parte da gordura, né? E queimavam ali perante o ídolo. Quando aquela gordura, aquela carne mais gordurosa era queimada, o que eles iam fazer? Ficava aquele monte de carne ali no templo, e ele falava, olha, o negócio é o seguinte, uma parte dessa carne fica para o sacerdote do templo, que ele fica aqui, ele tem que comer, então ele vai colocar o que couber na geladeira ali, mas o restante você leva, já foi apresentado, e faz com ela o que você quiser. O que muita gente fazia? Pegava aquela carne que estava ali, pegava uma banquinha igual de um camelô, sabe, essas banquinhas, né? Montava uma banca e cortava ali, ó, essa aqui é a picanha, tá meio maiada, mas é uma picanhazinha. Essa aqui é o contrafilé, esse aqui é a alcatra, ia separando os cortes e deixava exposto ali, no mesmo mercado que as pessoas iam comprar as imagens dos ídolos, tinha o mercado dos ídolos ali. Então, o que acontecia? A pessoa ela chegava no açougue da cidade, o quilo da carne estava custando, vamos passar para o valor de hoje, R$50. Aí chegava lá a mesma carne no mercado do ídolo, R$25,50. Ela chegava lá e falou, nossa, eu estou querendo comer uma carne para cozinhar. Chegava lá no açougue, R$40. Chegava lá no mercado do ídolo, R$15. Ela falava, olha, o ídolo não é nada. O ídolo não é absolutamente nada. O ídolo não tem poder nenhum. Ainda que eles digam que existem deuses, eu creio que existe somente um único e verdadeiro Deus. Então o que acontecia? Alguns cristãos, eles iam acreditando, eles iam lá, compravam a carne e faziam o seguinte, iam para casa e comiam a mesma carne, era carne fresca da mesma forma. A do açougue já tinha sido congelada 5 vezes. A que estava lá estava até vermelhinha, de tão novinha que estava. E aí, alguns cristãos da igreja começaram a olhar para o outro e dizer assim, olha, esse aqui não é cristão nem aqui e nem lá em Roma. Porque eu vi ele lá no mercado do ídolos, entrando lá e saindo de lá com uma sacola cheia de carne. Ah não, ele não é cristão. Então eles vão perguntar para Paulo, Paulo, pode ou não pode? E Paulo ele vai fazer a defesa, ele vai dizer, olha, verdadeiramente vocês são senhores do saber, nós somos senhores do saber, mas ele mesmo vai deixar claro que a pessoa que sabe demais, ela não tem que ficar dizendo que sabe, amados. Quem faz barulho, não é lata cheia, não faz barulho. O que faz barulho é lata vazia. Quando a pessoa está cheia, ela não fica fazendo barulho. Quando a pessoa ela sabe, ela fala, não, eu não sei. Oh, eu sei mais ou menos. Às vezes ela sabe, mas ela não vai ficar tocando trombeta e fazendo barulho. Mas quem não sabe de nada, tem a necessidade de ficar externando tudo isso. Ficar mostrando que sabe e às vezes comete muitos erros. Então Paulo ele vai dizer, olha, verdadeiramente, os ídolos eles não têm poder nenhum. Eles não têm poder absolutamente nenhum. Diz aqui nos versículos 4 até o 6, eu quero ler com você, diz assim, ó, no tocante à comida sacrificada a ídolos, saber nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, repare que Deus, diz aqui, está com letra minúscula, que é um Deus que não vale nada, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus. Repare que Deus aqui está com letra maiúscula. O Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Amém? Amém. Até aí está tranquilo? Está tranquilo de entender? Versículo de número 6, Paulo lhe fala, há um único e verdadeiro Deus, e o ídolo é absolutamente nada. Isso você pode repetir, diga, há um único, levanta assim a mão assim, faz o número 1, há um único e verdadeiro Deus. Amém? O ídolo então é absolutamente nada. E ele vai deixar claro que o que você come não te torna melhor ou pior do que ninguém. Ele diz aqui no versículo 8, não é a comida que nos recomendará a Deus,
pois nada perderemos se não comermos e nada ganharmos se comermos. Amados, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que a comida, não existe comida pior ou melhor. O que faz a comida boa é a oração que você faz apresentando aquilo que você vai comer para Deus. De onde vem, não tem tanta importância. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Então vamos lá. Se você não concorda. O cristão, ele é um degustador da vida, né? Não pode ver um supermercado. E quando você chega no supermercado, tem alguém com uns copinhos assim falando, experimenta. Ó, esse queijo é do Cerro, vai lá, come aqui. Aí você está lá, você não pode ver uma boca livre que você vai e come. Olha, ô pastor, não, eu não. Às vezes você pega e você sabe a procedência daquilo que você está comendo. Às vezes a pessoa fala assim, ó, nosso fulano está distribuindo pipoca. Aí vai lá, eu vejo um monte de gente comendo pipoca. E se o pai de santo tiver tomado um banho de pipoca com aquela pipoca que você comeu? Hein? E aí? Ô pastor, mas e aí? O que faz a comida boa não é de onde ela saiu, de onde é a fonte da providência, porque a fonte de toda a providência é divina. É como você ergue ao céu e fala, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sabe da minha necessidade, e eu entrego a Ti este alimento para a honra e glória do Senhor. O que faz o alimento bom não é você, por exemplo, ficar questionando, como você entrega para Deus. A palavra do Senhor, ela diz que coisa mortífera, veneno vira comida se for orado. Ela diz assim, ainda que você comer uma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Aleluia. Mas por quê? Até veneno, se for consagrado a Deus, vira comida, meu filho, na mão do Senhor. Amém? Então ele está dizendo que a comida, ela não faz a pessoa mais santa ou menos santa. Não é, por exemplo, se ela vai chegar ali no açougue e procurar saber essa fazenda é de quem? De onde vem esse boi? Você sabe de onde que veio o boi da fazenda que você compra a carne? Ô pastor, deve que é lá do druida, do alquimista, do grão-vizir, daquele que está debaixo das catacumbas. E daí, meu irmão? E daí? O que importa é que Deus ele trouxe para a tua mesa e você se lembrar de olhar para o céu e falar, Senhor, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem provido em minha vida. O Senhor é fiel em todo tempo. Que esse alimento traga vida para mim e não o mal. Amém? Então o cristão é um degustador da vida, meu irmão. Está ali o algodão doce, você não sabe quem está fazendo. Você não sabe. Entendeu? Então não adianta. Às vezes a pessoa ela vai pegando e vai colocando um monte de situações. Imagina só, você chega lá na Bahia, aí está lá a baiana, vestida de baiana, com a saia rodada, e faz um acarajé que está cheirando lá dentro do apartamento que você está instalado. Aí você fala, eu não vou lá não, porque a mulher é macumbeira. Não pergunta, meu irmão, vai lá e come. Agradece a Deus, Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor que fez o camarão, Senhor que fez o vatapá, Senhor que fez aqui o bolinho de feijão. Obrigado, Deus. Que não me traga mal. Mas se você comer uns 30, não vai ser demônio que vai estar fazendo mal para você. Aquela queimação que você está tendo não é demônio não, é guludice, tá? Então, a pessoa ela tem que entender essas coisas. O alimento, ele não nos faz mais santo. Até porque quando Deus ele faz as árvores e faz os alimentos, ele fala, comam de tudo. Tudo que foi feito pelo Senhor para o corpo, para a sobrevivência do corpo, para a elevação da alma. Você está entendendo isso? Então até aqui ele está deixando claro, meus irmãos, o que você come, o que você não come, não te faz melhor do que ninguém. Só que é diferente, porque o que acontecia? Paulo ele vai começar a falar da liberdade cristã. Diz aqui no versículo 9 assim, ó, versículo 9, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo,
não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do seu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, e contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Vamos entender isso aqui. Paulo está dizendo, ó, a comida ela não te faz melhor, não te faz pior do que ninguém. Só que, se você, por exemplo, que tem esse entendimento, que sabe que se você participar, comer de qualquer, se for num jantar na casa de uma pessoa que não serve a Deus, e for lá comer, você vai perguntar, mas onde que você comprou essa carne? Porque lá tinha o mercado dos ídolos. E o cristão ia lá, comprava normalmente, ia lá e comia. Mas quando alguém via, falava, eu também posso. Mesmo a pessoa dentro dela tendo um conflito, dizendo, eu não posso. Ela ainda não foi convencida por Deus. Então, a Bíblia chama esses de crente fraco não porque malhou menos, é porque a mente ainda não foi liberta. Ainda tem algumas teias na mente que ainda impedem ela de usufruir daquilo que Deus provê. Então, quando se tinha esse tipo de problema, Paulo está dizendo assim, olha, cuidado com aquilo que você diz que é liberdade. Cuidado com a liberdade que Cristo vos libertou. Porque as pessoas diziam assim, da minha vida cuido eu, cuida da sua vida, irmão. Aí eu vi essa irmã, comprando lá, carne barata lá na mão dos ídolos lá, Essa carne foi consagrada, ela está aqui na igreja, ela tem que ser expulsa daqui. Virou contenda dentro da igreja. Virou contenda. E o outro não mudava de postura, por causa que ele estava levando o irmão a pensar diferente, e isso trouxe muitos tropeços. E é por isso que Paulo aqui ele começa a falar de testemunho cristão. E ele vai dizendo que as nossas atitudes, preste atenção, igreja, a sua atitude, ela pode levar outra pessoa a pecar. Se você, por exemplo, às vezes se sente no direito de fazer algumas coisas, porque tem muita coisa que as pessoas elas pensam que pode, a Bíblia não permite, mas a pessoa ela fala, eu sou livre e faço o que eu quiser. Tem tanta gente que pergunta para mim, teve pessoas que já me perguntaram, pastor, eu estou pensando em começar a julgar no Minascap. Posso? Eu falei, meu irmão, faz isso não. Você vai trocar a providência divina? Vai trocar a fonte da providência da sua vida? A Bíblia ela condena essas coisas, fazer prognósticos. Ela fala que os adivinhadores vão ficar de fora. No dia que você acertar, você adivinhou, meu filho. E no dia que você adivinhar, você já está do lado de fora do reino de Deus há muito tempo. Então são coisas que os cristãos eles pensam que são livres. Eu posso tomar uma cervejinha hoje? Esse tempinho assim para mim está bom, porque eu gosto do frio, do calor. Amados, se você, por exemplo, vai levar outras pessoas ao pecado, a sua liberdade, ela está corrompida. Qualquer tipo de situação, de atitude que você venha levar as pessoas a errar, ela simplesmente está comprometida a tua salvação perante o Senhor. A síntese aqui é, a minha liberdade, ela não pode ser prisão para os outros. E você precisa entender algumas coisas sobre vida cristã. Entenda isso que eu vou te dizer, igreja do Senhor. O cristão ele não pode pensar assim, da minha vida cristã eu faço o que eu quero e o que me der na telha. Se você pensar desse jeito, você não está pensando como um cristão, porque você pode até fazer o que você quiser, longe, fora de Cristo, fora do corpo dele. Fora da presença de Deus, afastado, desviado, ali condenado pelo mundo, você pode fazer o que você quiser, o que der na sua telha, mas a partir do momento que eu fui alcançado por Jesus, eu faço o que Deus quer.
é o que Ele quer que eu faça. Eu não posso ter um outro tipo de pensamento, porque na vida cristã isso não cabe, porque senão eu vou ser pedra de tropeço para outras pessoas. Amados, já pensou? O pastor que faz o que quer da vida, ele leva uma igreja inteira a pecar. Um pai de família que faz o que quer da vida, ele leva a família inteira a pecar. Um empresário que faz o que quer da vida, ele leva uma empresa inteira à falência, porque é o estilo de vida da pessoa. E eu falo isso por conhecimento de causa, porque as pessoas elas se espelham em quem aparentemente está na sua frente. Eu já trabalhei para pessoas que não tinham escrúpulo, amados, que ganhavam dinheiro fraudando as coisas, roubando coisas simples como uma energia. Isso mostrava para as pessoas que ser errado é certo. Na mente daquela pessoa, ela pensa igual Robin Hood: tiro do rico para dar para os pobres, e o pobre sou eu. Mas na mente de quem está em volta, ela acha que a injustiça vale a pena, que as coisas erradas dão certo, porque fulano está ali bebendo, eu não bebo, ele está prosperando, eu não estou prosperando, vou começar a beber para prosperar. Aí quando assusta, está lá na pracinha ali, com a garrafa de cachaça na mão, porque foi imitar uma pessoa. As nossas atitudes, elas não podem ser pedra de tropeço para ninguém. A sua liberdade, meu irmão, ela é uma liberdade limitada. Nós somos escravos por amor. O Espírito Santo nos trouxe até aqui. Um dia nós levantamos a mão, viemos no altar espontaneamente, curvamos a nossa cabeça, entramos na água do batismo, saímos como uma nova criatura. Para quê? Para quê? Para levar outras pessoas ao mesmo caminho, não ao pecado. As minhas atitudes, ela não pode trazer tropeço para a presença de Deus, para a obra do Senhor. Foi um preço muito alto, igreja. Foi caríssimo a salvação que para nós é de graça. Você tem filhos para ensinar. Você tem pessoas que se espelham em você, e quando veem os erros que você comete pela sua fantasiosa liberdade, você leva pessoas a enfraquecer, a se desviarem. E eu quero ler com você o que está escrito em Mateus capítulo de número 18, para que você entenda que o testemunho de vida, amados, ele é avaliado por Deus em todo o tempo, amados. Nós vamos prestar conta de muita coisa, nós vamos prestar conta. E isso para mim é maravilhoso, mas também é algo que incomoda, porque e se eu não tiver todos os dias um recomeço com Deus? Diz aqui em Mateus 18, versículo de número 7, diz assim, ó: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Está dizendo, é inevitável, vai ter muito escândalo, viu? Vai ter muita gente escandalizando, em todas as esferas, sociais, políticas, judiciais, familiares, vai ter muito escândalo, ministerial. Eu falava aqui na sexta-feira, Deus está fazendo uma limpeza, amados, uma faxina. Ele está lavando a noiva dele, para se encontrar com ele. As máscaras já não estão se sustentando mais. Já não estão se sustentando mais, porque em um ano de pandemia todo mundo andou de máscara, deu para esconder muita coisa. Mas foi muita coisa revelada também, que quem não queria buscar Deus nunca mais voltou para a igreja, nunca foi do Senhor. Então, ele está dizendo aqui, vai ter muito escândalo,
Vai ter muita gente que vai ser pega na mentira. Vai ter muita gente que vai ser pega roubando. Vai ter muita gente que vai ser pega feito um monte de coisa. Mas ai daquele que for esse canal de escândalo. Ai daquele. Ai daquele. Eu fico com medo porque quando nós falamos aqui com Deus, da vontade de Deus, a gente ouve também. A pregação é igual uma espada que vai cortando. É igual a espada de Gideão. Igual o pão torrado, sai cortando o arraial. Ele está dizendo aqui, é inevitável que aconteça, mas não seja você, meu irmão, o escandalizador. Diga para quem está do teu lado, não seja você o escandalizador. Amém? Diz aqui, versículo 8. E ele vai dizer coisas normais, coisas fáceis de compreender, se nós colocarmos no âmbito espiritual. Diz aqui, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Versículo 9, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançados no inferno e no lago de fogo. O que sentido literal? É melhor mesmo, viu? Eu digo para você mesmo. Preste atenção, no sentido literal, é melhor mesmo você cortar a mão do que ficar pecando com ela, se masturbando, roubando, pegando propina, fazendo um monte de coisa. É melhor. Isso é no sentido literal. Vai lá na Porque se a mão te faz pecar, é melhor entrar. Não tem como fazer, eu não vou pecar, é melhor. Sentido espiritual. Não ponha suas mãos em coisas erradas que entristecem o coração de Deus. Se o teu olho te faz pecar, não pode ver uma mulher na rua, não pode ver um homem na rua, não pode ver nada que cobiça, arranca o olho. Vai lá com a colher e põe assim uma colher de sorvete, deve dar melhor. Pega por trás aqui, arranca para fora. Vai ficar de pendurando, corta. Anda cego, mas não olhe para as coisas que desagradam a Deus. Porque tem gente vendo. Sempre tem testemunha, amados. Eu falo com os irmãos, eu ando por essa cidade inteira, amado. Teve um dia que 3 horas da manhã, eu saí de carro, a deriva. 3 horas da manhã, encontrei crente fumando, crente bebendo, membro da igreja andando sem camisa pela rua, até tropeçando. E eu não falo nada. Tem sempre alguém vendo. Mas se eu vi e não falo nada, Satanás toda hora chega lá diante de Deus, está vendo aqui, aqui, está fazendo um monte de coisa errada aqui, está escandalizando, está gerando filhos para a desgraça eterna. Você está entendendo isso? A liberdade, ela não pode ser motivo de ficar levando pessoas ao tropeço. Você quer que seus filhos venham para a igreja, você não vem. Você quer que seus filhos sejam profeta do Senhor, você não põe o joelho no chão, você não abre uma Bíblia. O testemunho que você está dando é como ficar barrigudo e tomar cerveja em casa. Como ficar preguiçoso. Ao exemplo, o meu testemunho, a minha liberdade da minha vida, eu faço o que eu quero, desde que eu não gere escândalo. Por isso que Paulo ele fala assim, se eu comer carne gerar escândalo para o meu irmão, eu prefiro não comer mais carne. Eu vou dar um ponto final nisso aqui. Não é que ele ficou sem comer carne, ele está dando um exemplo. Mas se as suas atitudes, meus irmãos, o que essa mensagem quer te levar a pensar? Se você está fazendo mais mal do que bem a pessoas da tua volta por causa de atitudes, corta o mal pela raiz hoje. Corta.
Eu comecei a beber com 8 anos de idade, vendo meu pai beber todos os dias. Eu buscava para ele. O dono do boteco me entregava o cigarro, a bebida. Eu comecei a fumar com 11. Para você ter uma ideia. Quando a minha liberdade, ela destrói as pessoas, eu tenho que rever conceitos na minha vida. Será que esse modelo de trabalho que você tem é o que você está ensinando para os seus filhos? É o correto? A Bíblia fala que um dia é do Senhor, amado. Pelo menos um dia de Deus. Um dia do Senhor. Você trabalha 6 dias, no 7º você descansa. Um dia você tem que falar, hoje não, hoje é para Deus, hoje é para adorar o Senhor. É no domingo? Maravilha. É no sábado? Maravilha. É na sexta? Maravilha. Na quarta? Maravilha. Mas tem que ser para Deus. Porque isso você vai fazer com que as pessoas entendam que tem tempo para tudo, tem momento para tudo na nossa vida. Por isso que eu digo para você, a questão do livre-arbítrio, ela é muito relativa, porque eu entreguei o meu para Jesus. Eu entreguei o meu. Eu falei com o Senhor, Senhor, eu não quero nem ter livre-arbítrio, eu estou levantando a minha mão e estou falando, a minha vida é sua. O Senhor mandar, eu faço, do jeito que o Senhor quer, eu vou viver, do jeito que o Senhor mandar, eu vou fazer, o caminho que o Senhor me direcionar, eu vou seguir, não vou retroceder, não quero ter isso, eu quero caminhar contigo. O livre-arbítrio na vida da pessoa, se ela me faz pecar, eu não quero. Ah, não, sou livre. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Mas faz o outro pecar? Para que eu vou querer um livre-arbítrio desse? Para que eu vou tomar um cálice de vinho? Pode tomar, porque faz bem para a saúde. Mas se leva o meu irmão, que é um cristão fraco, que está vendo aquilo ali e fala, né? Faz assim com a mãozinha e fala, vou comprar um Merlot, um Cabernet, né? Porque eu já fiz, em restaurante eu fiz curso de sommelier também. Então tem várias variações ali de vinhos, né? Ah, não, vou pegar um mais caro, só um cálicezinho, só para durar mais. Meu irmão, para quê? Se chegar lá alguém na sua casa e falar, pô, meu irmão, você está bebendo? Não, mas não tem nada a ver não, meu irmão. Você é quadrado, você como diz, você é bitolado, você é religioso. Mas se faz o meu irmão pecar, será que a minha atitude ela está correta? Em nome de Jesus. O que Paulo está querendo dizer aqui para os irmãos, a carne, ela foi ali um avanço do assunto. Mas o que ele quer dizer e o que é concernente para nós aqui, é o que nós estamos fazendo com a liberdade que Cristo nos libertou. O que você está fazendo, hein? Fica de pé. Eu vou ler com você Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo de número 12, versículo 1, mas eu quero ler com você de pé, tá bom? Hebreus 12, versículo 1. Olha só o que diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém? Olha o que ele está dizendo aqui, o escritor da carta aos Hebreus. Tem alguém te observando.
Tem alguém que está te observando. Tem alguém que está te observando lá do céu. E sem contar aqui na terra um monte de testemunhas que tem à nossa volta. Pronto para ver você falar uma palavra errada para vir te criticar. Hoje está assim, né? Se você fala uma coisa errada, né, Hernandes? As pessoas, elas vêm e te criticam. Às vezes você pensou equivocadamente, a pessoa vem e te critica. Está assim, o povo está dessa forma, está muito externado as coisas. E ele está dizendo aqui, olha, tem muita gente observando a gente, mas tem um lá no céu que vê a gente. Deus, ele vê você em cada atitude. E ainda que aquilo que você faz não tem trazido problema para você, mas não tem trazido, aliás, problema para outras pessoas, mas tem trazido problema para você com Deus. Às vezes a pessoa, ela fala, pastor, eu sinto saudade de Deus. Feche os seus olhos. Eu sinto saudade do Senhor, do tempo que eu me arrupiava todo. E não era um arrupio frio, era um arrupio quente, porque era maravilhoso estar na presença de Deus. Mas hoje, parece que a coisa mudou. Parece que as coisas não estão acontecendo mais. E talvez você está assim. Mas por quê? O que está causando? Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. Talvez você mudou. Ou talvez na sua mentalidade você não está prejudicando ninguém, mas meus irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, não pense assim. Eu volto a dizer para você, o preço que foi pago foi muito alto. Foi muito difícil. E não tem como uma pessoa que foi salva, ela olhar para a palavra de Deus e ver ali Jesus no alto ali daquela cruz, centralizado, morrendo, a vida indo embora, ele que não merecia, ele que não necessitava estar passando por aquilo e só passou por minha causa, pelas coisas que eu fiz e pensei que eu não estava ofendendo ninguém. Mas eu machuquei pessoas. As suas atitudes machucam. As pessoas à tua volta vão te criticar, vai ter muito escândalo ainda, que não sejamos nós. Mas vai ter muitos. Você vai ver notícias no meio cristão que vão te deixar boquiaberto, que vão te deixar extasiado. Mas, meus irmãos, o que Paulo está dizendo? Olha, tira todo o embaraço da vida. Se hoje você estava com alguma coisa embaraçando, atrapalhando a tua vida, atrapalhando a tua família, atrapalhando a caminhada da fé, você precisa hoje tirar esse embaraço. Porque se o meu vício, Deus nos livre disso. Pastor, mas como que eu faço para ter uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade? É somente olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, que abriu mão da alegria que tinha lá no céu para sofrer aqui na terra, que abriu mão do poder que tinha lá na glória para não ter poder aqui na terra, para sofrer nas mãos dos homens. Mas ele desprezou a afronta. Viravam para ele e falavam: você expulsa demônios em nome de Beelzebu.
E ele vai dizer: se Satanás expulsa Satanás, o reino dele está dividido. E um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Mas se eu faço milagres pelo Espírito de Deus, é chegado, aleluia, a vós o reino de Deus. O reino de Deus está aqui. Ainda dá tempo, porque Jesus ele disse assim, que vai chegar um tempo que alguém vai dizer: o reino de Deus. Aí você vai dizer: aonde? Aonde? Você não vai sentir nada, não vai ter conexão. Mas eu tenho certeza que o reino de Deus está aqui, porque eu consigo ouvir o Espírito Santo intercedendo por você, intercedendo pela minha vida. Os gemidos são inexprimíveis. Ele desprezou a afronta, e aonde que ele se assentou? À direita do Pai. Tem um lugar lá no céu preparado para você. Não sei se é à direita, se é à esquerda. Eu acho que o da direita não pode ser, ninguém toma o trono dele. Mas ele disse assim: ao que vencer sentará comigo no meu trono. Eu vou deixar você sentar do meu lado com o meu Pai. Tem um lugar preparado para você lá. E é por isso que eu quero convidar você que está com esse espírito quebrantado a falar com Deus hoje, a falar com o Senhor. Eu não vou expor você, eu não vou, mas eu gostaria que hoje, você que pudesse, se ajoelhe aí. Eu gostaria que você se ajoelhasse. Eu vou me ajoelhar aqui no altar. E é momento de pedir perdão. É momento de falar com o Senhor. Porque às vezes, amados, a gente tem que parar para fazer essa avaliação. Que tipo de exemplo que eu estou dando para o meu filho? Eu tenho 2 filhos que para mim são presentes de Deus, verdadeiramente. Mas será que as minhas atitudes, o que estão deixando de legado? O que eu estou ensinando para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu conheço, para você, meu irmão, para você que é um membro desta igreja? Que tipo de exemplo que você vê na vida do pastor dessa igreja, dos pastores que sobem aqui, dos obreiros que fazem essa obra? Eu não posso ser pedra de tropeço para ninguém, nem para mim mesmo. Eu tenho que olhar para Jesus hoje, e quando eu olho para Jesus, dá vontade de adorá-lo, mas quando eu olho por esse viés, eu tenho que pedir perdão para Ele. Peça perdão para Ele. É bom adorarmos a Deus. Vai falando com Deus nessa hora, em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Abra o teu coração para Deus. Pode chorar hoje mesmo, é dia de chorar. Passar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro
Ele é tudo o que você precisa. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, aqui, meu Deus, nessa manhã, Pai, o nosso coração está quebrantado, Senhor. O Teu Espírito Santo derramou um quebrantamento muito grande aqui nesta manhã. E quando, meu Deus, nós somos quebrantados, somente o Senhor pode nos moldar e fazer de novo, porque o Senhor é o oleiro da nossa vida. E aqui, meu Deus, está a Tua igreja, Pai, que tem desenvolvido na palavra, que tem ouvido a Tua voz. Pessoas, meu Deus, que são tão queridas e amadas, e por isso, meu Deus, são exemplos para muitas pessoas. Mas, meu Deus, essa responsabilidade ela é muito grande. Sozinho, meu Deus, nós cometeremos erros sim, mas quem nunca errou querendo acertar, meu Pai, pensando que estava certo? Mas é a Tua palavra que nos chama, meu Deus, para um conserto com o Senhor, com um conserto pessoal. Se nós ferimos, meu Pai querido, nos perdoe. Se nós, meu Deus, vacilamos na nossa fé, se a nossa liberdade para a qual Cristo nos libertou, meu Deus, ela tem trazido problema para outros, Pai. Nos ensina, meu Deus, a voltarmos, assim como louvamos aqui, ao primeiro amor. Nos ensina a voltar naquele momento, meu Deus, que nós éramos como uma criança, queríamos ser guiados, queríamos andar na Tua presença, queríamos fazer parte de tudo, porque para nós não havia nada mais importante, Deus, do que estar na Tua presença. Nós precisamos voltar lá atrás. Nós precisamos, Deus, a entender de onde o Senhor nos resgatou e para quê. Qual o propósito do Senhor ter me tirado do bar, ter tirado essa pessoa do boteco, tirado ela da boca de fumo, tirado do espiritismo, do ocultismo? Por quê, meu Deus? Perdoa-nos, Pai, os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa falta de sabedoria. Às vezes, meu Deus, discutimos na frente dos nossos filhos, ensinando que maltratar os outros é bom. Nós estamos formando caráteres perigosos. Nos ensina, meu Deus, a gerar filhos para o Senhor, ainda que sejam filhos na fé. Meu Deus, que as nossas atitudes não comprometam a salvação de outros e muito menos a nossa. É por isso, meu Deus, nos levante, porque nós queremos voltar ao primeiro amor, Pai querido. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Vai erguendo as suas mãos ao céu, vai se colocando de pé. Ergue as suas mãos ao céu e diga isso. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Peça para Deus, olhe para Jesus, o autor e o consumador da tua fé. Diga para Deus: Senhor, me dá mais uma chance. Diga para Ele: eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar a chorar na tua presença como uma criança. Eu quero, meu Deus, voltar a sentir, a ouvir. Eu quero voltar a ter forças para obedecer. Diga para Deus, diga para o Senhor: meu Deus, eu quero colocar o Senhor acima de todas as coisas na minha vida. Diga para Deus: meu Pai, eu quero voltar a cancelar compromissos por causa do Senhor. Eu quero, meu Deus, voltar a ansiar a bassuria las. Cadê o
desejo de ser pregador, meu irmão. Fala com Deus, eu quero voltar. Eu quero te louvar, eu quero dançar na tua presença. Eu quero deixar o vento do teu espírito me fluir. Eu quero voltar. Oh, xarabacanta na bassuriandarás. Louvado seja Deus. Diga: Senhor meu Deus, eu te amo, pois tu és o único e verdadeiro Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.